Boa tarde, sexta-feira, 26 de agosto de 2022, e nós estamos iniciando a primeira edição do ACP Fatos. Vamos repercutir os assuntos mais importantes da manhã de hoje e também no início desta tarde, como, por exemplo, Tribunal Regional Eleitoral suspende fundos de campanha de Daniel Silveira ao Senado. Isso ainda vai dar pano para manga. OAB do Rio Grande do Sul classifica a decisão de Moraes como violação do processo legal. Mais de um ano após matar a namorada que estava grávida, acusado foi preso. Facção criminosa tem 2,5 milhões em imóveis sequestrados em operação no litoral de Santa Catarina. Sociedades assinam contratos de incentivando talentos aqui em Jaraguá do Sul. Definida proposta de pavimentação de ruas no entorno da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Fiquem conosco. A primeira edição do ACP Fatos já está no ar. Olha, isso tem tudo para dar muito pano para a manga. O colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro determinou por unanimidade a suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral para o candidato ao Senado Daniel Lúcio da Silveira, do PTB. O deputado Daniel tem aquela briga pessoal, do ministro Alexandre de Moraes com ele. A decisão tomada também impede o gasto dos recursos já recebidos pela campanha, que terão que ser devolvidos. O julgamento atendeu ao pedido de tutela de urgência apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que solicitou a impugnação da candidatura de Silveira devido à condenação criminal pelo Supremo Tribunal Federal por ataques a instituições democráticas. Após a condenação, Daniel Silveira recebeu o indulto presidencial. Segundo o entendimento do colegiado, é entendimento. A legislação que rege o indulto presidencial não afasta efeitos secundários da pena, como a inelegibilidade, por exemplo, do condenado. A decisão do TRE do Rio de Janeiro também prevê multa de 10% sobre o valor recebido pelo candidato em caso de descumprimento da decisão. O partido de Silveira, o PTB, também pode ser multado caso repasse a ele outras quantias. É muita falta do que fazer, né? Falando em falta do que fazer, e alguém fazendo alguma coisa, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, enviou ofício ao Conselho Federal da OAB falando da preocupação com a possível violação do devido processo legal pelo ministro Alexandre de Moraes, ao determinar quebra de sigilo bancário e telefônico, além de expedir mandados de busca e apreensão contra empresários, inclusive aqui 2 de Santa Catarina, sem pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo Lamacchia, sob a alegação de prática tentatória à democracia, a decisão viola cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988, da qual o Supremo deveria ser o guardião. Independentemente de posições políticas ou ideológicas, o Supremo Tribunal Federal tem obrigação de dar o exemplo no que tange à observância da ordem constitucional e, portanto, da democracia e do Estado de Direito, diz o advogado. Assim como aderimos à Carta da OAB Nacional, diz ele, pela garantia da democracia, estamos agora novamente bradando pela sua observância. A pergunta que não quero calar é a seguinte, e de modo geral, serve para todo mundo. E aí, vão ficar fazendo cartinhas para cá, para lá, sem nenhuma ação concreta? Ninguém irá para cima do Senado da República, que é o órgão fiscalizador do Supremo Tribunal Federal? Daqui a pouco, o risco é grande. O ministro Alexandre de Moraes, pelo que demonstra, vai dizer que ele é o vencedor das eleições, antes mesmo de ter acontecido. E ele se autodeclarará presidente. Alexandre de Moraes foi denunciado à Organização dos Estados Americanos, a OEA, por violação dos direitos humanos. E isso está esticando a corda, da relação entre poderes. Aqui em Santa Catarina, na manhã de ontem, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de feminicídio ocorrido em junho do ano passado em Lages. A vítima era a namorada dele, e vocês estão vendo aí a foto da moça, linda por sinal, e estava grávida dele. E desde então o homem estava foragido. A prisão aconteceu na praia de Itapirubá, em Imbituba, aqui no litoral de Santa Catarina, por policiais civis da Divisão de Investigação Criminal da DIC e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Lages. Durante a prisão, ainda foi apreendida uma arma de fogo com o sujeito. Agora, ele foi
encaminhado ao presídio e ficará à disposição do judiciário. A delegada Luciana Rodermel, responsável pelo caso, afirmou que o homem tem 35 anos, já havia sido preso anteriormente, mas não disse quais crimes que ele havia praticado. A arma de fogo foi apreendida, vai passar por perícia para descobrir se foi usada para matar a Ana Júlia, que era o nome da menina. Na Polícia Civil, o inquérito contra ele foi concluído em novembro. Na época, ele foi indiciado por feminicídio, aborto sem consentimento também da gestante. Uma pena, né? Falando em polícia, a Polícia Civil sequestrou 2,5 milhões do chefe de uma facção criminosa que atuava aqui no litoral de Santa Catarina, em imóveis. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão, 5 ordens de sequestro de imóveis em Itajaí e Itapema, bem como mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos. A operação é da DIC de Itajaí, que após investigações, chegou ao suspeito preso, que seria uma das principais lideranças de uma facção criminosa que usaria laranjas para lavar dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes por meio da compra de veículos, imóveis e tal. Os 2,5 milhões sequestrados são em imóveis, frutos de lavagem de dinheiro. Eles ficaram nos bairros Altos São Bento e Casa Branca, em Itapema, e no São Vicente, Santa Regina e Cidade Nova, em Itajaí. Ainda durante as buscas, outros elementos que vão ser usados no restante das investigações também foram colhidos. Essa é a 4ª fase da Operação Capo. Na primeira fase, em janeiro, o mesmo homem foi preso preventivamente em Curitiba, no Paraná. Na época, ele era a única liderança da facção a nível estadual que ainda estava em liberdade. Impressionante, hein? Aqui em Jaraguá do Sul, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, promoveu, no meio dessa semana, no auditório da Arena, a assinatura de contratos do programa Incentivando Talentos com os representantes das sociedades de tiro esportivo instaladas no município e credenciadas pelo edital da Prefeitura. Até pouco tempo, o programa era direcionado para mais de 200 crianças, jovens e adultos desenvolverem os seus talentos, recebendo auxílio financeiro por meio de bolsas de estudos, custeando as mensalidades das aulas de balé, dança contemporânea, instrumentos musicais, artes visuais, entre outras manifestações culturais em diversas entidades culturais do município. Com a pandemia, esse programa Incentivando Talentos, foi estendido às sociedades de tiro, visando a manutenção das tradições, além de representar uma garantia de recursos para manter as despesas básicas e, após o retorno das atividades normais, até investir na melhoria dos seus equipamentos. Foram credenciadas 12 entidades que oferecerão aulas sobre as tradições germânicas e tiro esportivo para 144 alunos inscritos. Cada entidade tem um limite de 12 bolsas, para que o valor seja distribuído de forma igualitária. O contrato é de 12 meses, prorrogável por mais 12, desde que comprovada a frequência e o aproveitamento das aulas. São 144 bolsas de R$ 150 mensais cada, significando um investimento de R$ 518.400 nos 24 meses de vigência do convênio. Falando em Prefeitura de Jaraguá do Sul, aquelas ruas do entorno da Prefeitura deverão ser asfaltadas, finalmente. Com uma economia de pouco mais de 192 mil, foi definida nesta semana, que estamos encerrando, a empresa que deverá fazer a pavimentação de 4 ruas na Barra do Rio Molha, nas imediações da Prefeitura de Jaraguá do Sul. O edital de concorrência da Secretaria Municipal de Obras abriu as propostas na tarde da última quarta-feira, onde constatou-se que a empresa vencedora, cujo nome será divulgado após os prazos recursais que encontram-se abertos, apresentou proposta para executar os serviços de pavimentação das ruas Adolfo Pitcher, Frederico Kurtwasel, Arthur Henschel e Isidoro Pedri, com extensão total de 1.777 metros de extensão, pelo valor de R$ 3.610.867,63, enquanto que o valor máximo do edital previa R$ 3.802.000 e mais alguma coisa. Tá? Após os 5 dias de prazo recursal, caso não haja manifestação das demais empresas concorrentes, deverá ocorrer a homologação do edital e a elaboração do contrato. Após cumpridas essas etapas, será emitida a ordem de serviço autorizando o início dos trabalhos. Tem que acabar com os paralelepípedos de Jaraguá do Sul, né? Chega, né?
E assim estamos encerrando essa edição do OCP Fatos. Voltaremos logo mais a partir de 18h45, uma nova edição, com mais notícias do que acontece no Brasil, no nosso estado, na nossa região e também na nossa cidade. Claro, esperamos vocês. Até lá.